E para esse devocional você vai precisar de uma Bíblia, caderno para anotações e canetas. Pode ser lápis também. E você vai precisar do principal, que é Jesus, porque sem Jesus você não pode nada, amém? Está escrito em João capítulo 15, versículo 5. Mas com Jesus você pode tudo, amém? Que está escrito em Lucas 1:37. E vamos para mais um vídeo. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. Que Jesus te abençoe. E até o próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, vamos para mais um vídeo de hoje. Vamos começar com uma data. Hoje é 12/6/2026, uma sexta-feira. Vamos ler Êxodo capítulo 3. Vamos ler como está escrito. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E disse: Certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei quando houveres tirado este povo do Egito, servirás a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, que lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. E disse mais a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: O Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, me enviou a vós. E este é o meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e diz-lhes: O Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: Certamente vos tenho visitado e visto o que vos é feito no Egito. Porquanto eu disse: Farei subir da aflição do Egito a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferizeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a tua voz. Assim irás tu com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e dirá: O Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir a caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei ao Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio dele, pois depois vos deixará ir. E eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Então acontecerá que quando sair, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e à sua hóspede vasos de prata, vasos de ouro e vestes, as quais porei sobre os vossos filhos, sobre as vossas filhas. Assim despojareis os egípcios. Do 9/22, vamos começar com a oração, agradecendo a Jesus por mais um dia, amém? Pedindo a Ele que nos dê direção, pedindo a Ele que se revele. Nós oramos e Deus Ele age com a resposta. Não há como descobrir os segredos que tenho para você. E o interessante aqui frisar é que Deus Ele falou para Moisés que Ele apareceu, que Deus apareceu. No versículo 16, eu quero frisar esse versículo aqui. Coloquei versículo 16. Porque quem tem que aparecer nas nossas vidas é Jesus, amém? Fala que Deus apareceu a Moisés. O tema principal aqui, nesse versículo 16, é que Moisés falou que Deus apareceu. E se Deus aparecer,
na minha e na sua vida, é tudo que nós precisamos, porque não somos nós que temos que aparecer, sim Jesus. E se nós estamos aparecendo, tem alguma coisa errada. Então que você venha aparecer, que você venha deixar Deus aparecer na sua vida, amém? Frisar aqui no versículo 9 que Deus falou que o clamor dos filhos de Israel subiu até ele. Ou seja, a sua oração chegou até Deus, amém? Quando chega até Deus, Deus resolve. E Deus disse que estava havendo opressão. Uma das obras do inimigo, quando ele oprime, amém? Quando você não está bem, quando você se sente cativo, quando você vê que aquele problema, aquela situação não está mais ao seu alcance, só Deus para resolver. E quem faz isso é o inimigo, é ele que oprime. Então creia que Deus ele está ouvindo a oração que você tem feito e ele vai te libertar do que for preciso. Versículo 14, que Deus ele se revela para Moisés e ele disse assim: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem qual é o seu nome, o que lhes direi? Aí Deus falou assim para Moisés: eu sou o que sou. Ok, eu sou. E essa expressão, o eu sou o que sou, é Deus dizendo assim: eu me revelo em todas as situações. O que você precisa que eu seja, eu posso ser, porque Ele é Deus, né? Então Ele é o Criador, e Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe o que nós precisamos. Ele tem o poder de agir em qualquer área das nossas vidas. Ele tem o poder de curar câncer, Ele tem o poder de curar AIDS, Ele tem o poder de salvar, de libertar. Ele tem o poder de abrir portas onde não tem parede. Ele tem o poder de se revelar no seu ministério. Não há nada que Deus não possa fazer, amém? Deus ele tem poder em todas as atmosferas e em todas as dimensões. E Deus ele age em todas as áreas, amém? Em todas as áreas da vida. Vou colocar aqui, vou resumir aqui na área espiritual. Então aqui são as áreas da nossa vida, na espiritual. Eles podem se revelar com dons, amém? Na sua vida, no seu ministério, na alma, nos sentimentos, amém? Tudo que envolve a alma, no corpo, amém? Tudo que envolve o nosso corpo. E Deus ele também tem o poder de se revelar na natureza, como ele se revelou aqui vocês vão ver que nesse livro, ele se revela muito na natureza. E ele se revela em todas as dimensões, em todas as áreas que ele precisa se revelar. Ele se revela no governo, ele se revela no trabalho, ele se revela na rua, ele se revela no bairro, ele se revela na cidade. Aonde precisa se revelar, Deus ele se revela. E ele fala aqui no versículo 16 que Deus ele apareceu a Moisés. E Deus ele vai aparecer na sua vida, amém? E ele falou aqui: farei vocês subir da aflição. Ou seja, Deus tem o poder de exaltar. É Deus que tem o poder de tirar da aflição, amém? Então que você venha buscar solução em Deus, porque só Ele tira da aflição, amém? Só Deus vira cativeiro, como Ele virou de Jó. Só Deus vira situação contrária em bênção. Só Deus tem o poder. E Deus falou aqui que Ele ia revelar a grandeza dele no versículo 20, 21 e 22. Deus disse que ia operar grandes maravilhas, grandes milagres para libertar o povo dele. Deus ele tem o poder de operar grandes vitórias e grandes milagres na sua vida para fazer você sair dessa situação, amém? Você não vai ficar nessa situação. Deus vai agir em todas as áreas da sua vida. Assim como ele agiu na vida do povo de Israel, porque o povo de Israel precisava que Deus agisse em todas as áreas da vida deles. E Deus ele sabe que você precisa que ele age em todas as áreas da sua vida. Ele vai agir para a glória do nome dele. Ele só precisa que você queira ele. Ele só precisa que você fique na posição. Ele só precisa que você queira se libertar para ele te libertar. Ele só precisa de uma decisão sua. Ele só precisa que você queira ele para ele poder agir, amém? Deus ele só precisa de uma decisão sua. Como Josué falou, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é isso que Deus quer, que você decida querer ele, amém? Que ele pode agir. Porque o impossível, ele pode fazer. E essa é a área dele, essa é a especialidade dele, o impossível.
Ele falou aqui no versículo 21, e eu darei graça a vocês e vocês não vão sair vazios. E Deus, ele... As mulheres hebraicas, ao sair do Egito, pediram aos vizinhos e às hóspedes objetos de prata, de ouro e roupas. Essa prática era uma forma de compensação pelos anos de trabalho forçado e opressão que sofreram. Deus ordenou que os israelitas pedissem esses objetos como uma forma de compensação justa pelos anos de trabalho forçado e opressão que sofreram. Os egípcios permitiram que os israelitas se beneficiassem da opressão dos egípcios como uma forma de compensação justa pelos anos de trabalho forçado e opressão que sofreram, ou seja, restituição, amém? Deus vai restituir tudo aquilo que o inimigo segurou, tudo aquilo que o inimigo oprimiu, amém? Isso significa que o inimigo não vai ficar com nada que é seu, com nada da sua vida, amém? O inimigo não vai ficar com a sua família, o inimigo não vai ficar com o seu financeiro, o inimigo não vai ficar com nada daquilo que ele está segurando, porque Deus está dando ordem para que ele solte. Deus, ele é mais poderoso do que o inimigo, Deus tem todo o poder. Deus está dando graça para a sua vida e você não vai sair dessa situação vazio. Você vai sair com aquilo que você precisa, amém? Deus vai te dar o que você precisa. E Deus falou aqui no versículo 22 que eles despojariam os egípcios, que significa o inimigo, amém? Tudo que o inimigo está segurando, ele vai soltar, porque Deus está dando ordem. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus está dando ordem para o inimigo soltar aquilo que ele estava segurando, seja na área espiritual, seja na alma, seja no físico, amém, no financeiro. Nós sabemos que nosso país está passando por uma grande crise, mas os céus não tem crise, amém? Deus, ele tem dinheiro, Deus, ele tem ouro, Deus, ele tem prata, Deus, ele tem salvação, Deus, ele tem cura, ele tem libertação. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Deus tem tudo, amém? O poder e a autoridade estão nas mãos de Deus. E Deus, ele se revelou ao povo de Israel de uma forma completa. Ele se revelou em todas as áreas e em todas as dimensões. Por quê? Porque Deus, ele é todo poderoso. Glória a Jesus por isso. E Deus, ele vai se revelar na sua vida de uma forma completa, amém? Deus falou para Moisés que ele ia se revelar no meio do povo dele com maravilhas, amém? Deus vai operar grande maravilha na sua vida. Ele disse que ia estender a mão dele forte. Deus vai estender a mão dele sobre você, amém? Sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu coloquei aqui que Deus, ele se revela de forma completa. Deus sabe trabalhar, amém? Deus sabe como vai fazer na sua vida. Deus sabe como agir. Deus já sabe a resposta. Deus já sabe como vai salvar seu esposo. Deus já sabe como vai curar o seu filho. Deus já sabe como salvar. Deus já sabe como agir em todas as áreas da sua vida, amém? Deus já sabe como te dar o seu casamento. Deus já sabe como te dar seu emprego. Deus já sabe de tudo, amém? Deus, ele todo conhecimento é dele. Então, que você venha continuar crendo em Deus, que ele vai continuar operando na sua vida, amém? Deus. E esse foi o segredo do povo de Israel. O segredo do povo de Israel é Deus, porque ele sabia que não conseguia sozinho. E que você venha saber que você não consegue sozinho, que você venha ter esse conhecimento, porque o segredo do crente é que ele não pode, mas Deus pode. O segredo do crente é que ele não pode agir, mas Deus age. O segredo do crente é que ele não consegue, mas Deus consegue, amém? Então que você venha confessar que Jesus, ele tem todo o poder. E saiba que você não é nada, mas Deus, ele é tudo. Ele se revela em tudo, ele se revela em todas as dimensões e em todas as áreas. E assim como ele se revelou lá no Êxodo, ele vai se revelar na sua vida, amém? Assim como ele fez sair o povo de Israel daquela opressão, daquele sofrimento, ele vai fazer você sair, amém? De qualquer opressão, de qualquer sofrimento. Deus te abençoe e continue com Jesus, que ele continua com você.